Ezequiel, do capítulo 27 ao capítulo 29. De novo veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, levanta uma lamentação sobre Tiro, e dize a Tiro, que habita na entrada do mar, e negocia com os povos em muitas ilhas. Assim diz o Senhor Deus: Ó Tiro, tu dizes: Eu sou perfeita em formosura. No coração dos mares estão os teus termos. Os que te edificaram aperfeiçoaram a tua formosura. De ciprestes de Senir fizeram todas as tuas tábuas. Trouxeram cedros do Líbano para fazerem um mastro para ti. Fizeram os teus remos de carvalhos de Baçã. Os teus bancos fizeram-nos de marfim engastado e embucho das ilhas de Quitim. Linho fino bordado do Egito era a tua vela, para te servir de estandarte. De azul e púrpura das ilhas de Elissá era a tua cobertura. Os habitantes de Sidom e de Arvade eram os teus remadores, os teus peritos, ó Tiro, que em ti se achavam, esses eram os teus pilotos. Os anciãos de Gebal e seus peritos eram em ti os teus calafates. Todos os navios do mar e os seus marinheiros se achavam em ti, para tratarem dos teus negócios. Os persas e os lídios e os de Pute eram no teu exército os teus soldados. Penduravam em ti o escudo e o capacete, aumentavam o teu esplendor. Os filhos de Arvade e o teu exército estavam sobre os teus muros em redor, e os gamaditas nas tuas torres. Penduravam os seus escudos nos teus muros em redor, aperfeiçoavam a tua formosura. Tarsis negociava contigo, por causa da abundância de toda a casta de riquezas. Seus negociantes trocavam pelas tuas mercadorias prata, ferro, estanho e chumbo. Javã, Tubal e Meseque eram teus mercadores. Pelas tuas mercadorias trocavam as pessoas de homens e vasos de bronze. Os da casa de Togarma trocavam pelas tuas mercadorias cavalos e ginetes e machos. Os homens de Dedã eram teus mercadores. Muitas ilhas eram o mercado da tua mão. Tornavam a trazer-te em troca de dentes de marfim e pau de ébano. A Síria negociava contigo por causa da multidão das tuas manufaturas. Pelas tuas mercadorias trocavam granadas, púrpuras, obras bordadas, linho fino, corais e rubis. Judá e a terra de Israel eram teus mercadores. Pelas tuas mercadorias trocavam o trigo de Minite, cera, mel, azeite e bálsamo. Por causa da multidão das tuas manufaturas, por causa da multidão de toda sorte de riquezas, Damasco negociava contigo em vinho de Elbom e lã branca. Vedã e Javã de Uzal trocavam lã fiada pelas tuas manufaturas. Ferro polido, cássia e cálamo aromático achavam-se entre as tuas mercadorias. Dedã negociava contigo em suadouros para cavalgar. A Arábia e todos os príncipes de Quedar também eram os mercadores do teu serviço. Em cordeiros, carneiros e bodes, nestas coisas negociavam contigo. Os mercadores de Sabá e Raamá igualmente negociavam contigo. Pelas tuas mercadorias trocavam as melhores de todas as especiarias e toda a pedra preciosa e ouro.
Arã, Cané e Éden, os mercadores de Sabá, Assur e Quilmade eram teus mercadores. Estes negociavam contigo em roupas escolhidas, em agasalho de azul e de obra bordada, e em cofres de roupas preciosas, amarrados com cordas e feitos de cedro. Os navios de Tarsis eram as tuas caravanas para a tua mercadoria. Te encheste e te glorificaste muito no meio dos mares. Os teus remadores te conduziram sobre grandes águas. O vento oriental te quebrantou no meio dos mares. As tuas riquezas, os teus bens, as tuas mercadorias, os teus marinheiros e os teus pilotos, os teus calafates e os que faziam os teus negócios, e todos os teus soldados que estão em ti, juntamente com toda a tua companhia que está no meio de ti, se submergirão no meio dos mares no dia da tua queda. Ao estrondo da gritaria dos teus pilotos, tremerão os arredores. E todos os que pegam no remo, os marinheiros e todos os pilotos do mar, descerão de seus navios e pararão em terra. Farão ouvir a sua voz sobre ti e gritarão amargamente. Lançarão pó sobre as cabeças e nas cinzas se revolverão. E se farão calvos por tua causa, se cingirão de sacos e chorarão sobre ti com amargura de alma, com amarga lamentação. No seu pranto farão uma lamentação sobre ti, na qual dirão: quem foi como Tiro, como a que está reduzida ao silêncio no meio do mar? Quando as tuas mercadorias eram exportadas pelos mares, fartaste a muitos povos. Com a multidão das tuas riquezas e das tuas mercadorias, enriqueceste os reis da terra. No tempo em que foste quebrantada pelos mares, nas profundezas das águas, caíram no meio de ti todas as tuas mercadorias e toda a tua companhia. Todos os moradores das ilhas estão, ao teu respeito, cheios de espanto. Os seus reis temem em grande maneira e estão de semblante perturbado. Os mercadores dentre os povos te dão vaias. Tu te tornaste em grande espanto e não mais existirás. De novo veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro: assim diz o Senhor Deus, visto como se elevou o teu coração, e disseste: eu sou um Deus, na cadeira dos deuses me assento, no meio dos mares. Todavia, tu és homem, e não Deus, embora consideres o teu coração como se fora o coração de um Deus. Com efeito, és mais sábio que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste para ti riquezas, e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela tua grande sabedoria no comércio, aumentaste as tuas riquezas, e por causa das tuas riquezas, eleva-se o teu coração. Portanto, assim diz o Senhor Deus: pois que consideras o teu coração como se fora o coração de um Deus. Por isso eis que eu trarei sobre ti estrangeiros, os mais terríveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu esplendor. Eles te farão descer à cova, e morrerás da morte dos traspassados, no meio dos mares. Acaso dirás ainda diante daquele que te matar: eu sou um Deus? Mas tu és um homem, e não um Deus.
na mão do que te traspassa. Da morte dos incircuncisos morrerás, por mão de estrangeiros. Pois eu o falei, diz o Senhor Deus. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus. Cobrias-te de toda pedra preciosa, a cornalina, o topázio, o ônix, a crisólita, o berilo, o jaspe, a safira, a granada, a esmeralda e o ouro. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram preparados. Eu te coloquei com o querubim da guarda. Estiveste sobre o monte santo de Deus. Andaste no meio das pedras afogueadas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou iniquidade. Pela abundância do teu comércio, o teu coração se encheu de violência e pecaste. Pelo que te lancei, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, no meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, na injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra, à vista de todos os que te contemplavam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Chegaste a um fim horrível, e não mais existirás por todo o sempre. Novamente veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto para Sidom, e profetiza contra ela, e dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis-me contra ti, ó Sidom, e serei glorificado no meio de ti, e saberão que eu sou o Senhor, quando nela executar juízos e nela me santificar. Pois lhe enviarei peste e sangue nas suas ruas, e os traspassados cairão no meio dela, estando a espada contra ela por todos os lados, e saberão que eu sou o Senhor. E a casa de Israel nunca mais terá espinho que a fira, nem abrolho que lhe cause dor, entre os que se acham ao redor deles, e que os desprezam, e saberão que eu sou o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: quando eu congregar a casa de Israel dentre os povos entre os quais estão espalhados, e eu me santificar entre eles, à vista das nações, então habitarão na sua terra que dei a meu servo, a Jacó, e habitarão nela seguros. Sim, edificarão casas, plantarão vinhas e habitarão seguros, quando eu executar juízos contra todos os que estão ao seu redor e que os desprezam, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. No ano 10º, no 10º mês, no dia 12 do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Fala e dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão,
que pousas no meio dos teus rios e que dizes: o meu rio é meu, e eu o fiz para mim. Mas eu porei anzóis em teus queixos, e farei que os peixes dos teus rios se apeguem às tuas escamas, e tirar-te-ei dos teus rios, juntamente com todos os peixes dos teus rios que se apegarem às tuas escamas. E te lançarei no deserto, a ti e a todos os peixes dos teus rios. Sobre a face do campo cairás, não serás recolhido nem ajuntado. Aos animais da terra e às aves do céu te dei por pasto. E saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Senhor, porque tu tens sido um bordão de cana para a casa de Israel. Tomando-te eles na mão, tu te quebraste e lhes rasgaste todo o ombro. E quando em ti se apoiaram, tu te quebraste, fazendo estremecer todos os seus lombos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu trarei sobre ti a espada, e de ti exterminarei homem e animal. E a terra do Egito se tornará em desolação e deserto, e saberão que eu sou o Senhor. Porquanto disseste: o rio é meu, e eu o fiz. Por isso, eis que eu estou contra ti, e contra os teus rios, e tornarei a terra do Egito em desertas e assoladas solidões, desde Migdol de Sevene até os confins da Etiópia. Não passará por ela pé de homem, nem pé de animal passará por ela, nem será habitada durante 40 anos. Assim, tornarei a terra do Egito em desolação no meio das terras assoladas, e as suas cidades no meio das cidades assoladas ficarão desertas por 40 anos. E espalharei os egípcios entre as nações, e os dispersarei pelos países. Pois assim diz o Senhor Deus: ao cabo de 40 anos, ajuntarei os egípcios dentre os povos entre os quais foram espalhados, e restaurarei do cativeiro os egípcios, e os farei voltar à terra de Patros, à sua terra natal. E serão ali um reino humilde. Mais humilde se fará do que os outros reinos, e nunca mais se exalçará sobre as nações. E eu os diminuirei, para que não mais dominem sobre as nações. E não será mais a confiança da casa de Israel, e a ocasião de ser lembrada a sua iniquidade, quando se virarem para olhar após eles. Antes, saberão que eu sou o Senhor Deus. E sucedeu que, no ano 27, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, Nabucodonosor, rei de Babilônia, fez com que o seu exército prestasse um grande serviço contra Tiro. Toda a cabeça se tornou calva e todo o ombro se pelou. Contudo, não houve paga da parte de Tiro para ele, nem para o seu exército, pelo serviço que prestou contra ela. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu darei a Nabucodonosor, rei de Babilônia, a terra do Egito. Assim levará ele a multidão dela, como tomará o seu despojo e roubará a sua presa. E isso será a paga para o seu exército. Como recompensa do serviço que me prestou, pois trabalhou por mim, eu lhe dei a terra do Egito, diz o Senhor Deus. Naquele dia, farei brotar um chifre para a casa de Israel, e te concederei que abras a boca no meio deles, e saberão que eu sou o Senhor. Leitura Pastor Ricardo.
Compartilhando na Web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.